Glória a Deus. Saúdo a todos neste momento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer menção da palavra do Senhor, lendo o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. E no cabeçalho da minha Bíblia está escrito assim: Deus anima a Abrão, ele promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus, no nome de Jesus Cristo, temos lido a tua palavra e quero te agradecer pela mesma. Senhor, eu te peço agora entendimento, graça, sabedoria para transmitir a mesma nesta noite, e que todos quantos, Senhor, a ouvirão sejam edificados no poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, após a leitura deste texto, eu quero trazer um tema para esta nossa reflexão nesta noite. Crendo no Senhor acima das impossibilidades. A Bíblia nos ensina que Deus nos chamou para nós vivermos por fé e não por vista. A Bíblia nos ensina que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. A Bíblia nos ensina ainda que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia ainda nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então nós lemos um texto no qual nós ouvimos, no final do último versículo lido, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Mas voltando para o nosso tema, crendo no Senhor acima das impossibilidades, nós percebemos aqui que Abrão tem uma conversa com Deus, ou vice-versa, e a conversa de Abrão com o Senhor diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então Deus fala desta forma para Abrão, e Abrão então responde ao Senhor. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então Abraão era assim um homem muito próspero, Abraão era assim um homem muito abençoado por Deus, mas havia no coração de Abrão o desejo de ter um filho, o desejo de gerar um filho. E Abraão então pensou, e ao pensar ele fala para Deus que o herdeiro da casa dele seria o seu empregado, seria o Damasceno Eliezer. E Abrão continua e diz: Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Deus responde o seguinte a Abrão: a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E diz a Bíblia, diz mais que o Senhor o conduz. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então, queridos, a Bíblia vai nos mostrar que Abrão, ao ouvir essa palavra, Deus conduzi-lo para fora, mostrar a ele as estrelas e mandar que ele contasse. E Deus disse que a posteridade de Abrão seria dessa maneira. E o verso 6 diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então seria fácil para Abrão crer se ele fosse novo, seria fácil para Abrão crer se a sua esposa fosse nova, seria fácil para Abrão crer se a sua esposa não fosse estéril. Mas a Bíblia vai nos mostrar, queridos, que haviam algumas impossibilidades para que essa palavra se cumprisse na vida de Abrão. Havia algumas impossibilidades humanamente falando. E como frisei, apesar do versículo 6 dizer que ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Apesar do versículo 6 dizer isso, mas nós percebemos que haviam algumas impossibilidades, como já falei. Por exemplo, o capítulo 11 do mesmo livro, o versículo de número 30 vai nos dizer assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. Então a primeira impossibilidade que havia para que se cumprisse aquilo que falara Deus era esta: Sarai, esposa de Abrão, ela era uma mulher estéril. Logo, não havia possibilidades de ela gerar filhos. Mas Abrão sabia disso, queridos. Tanto que a Bíblia vai nos dizer de outra impossibilidade, era que eles, no capítulo 18 do mesmo livro, o versículo de número 11 vai nos dizer também o seguinte: Abrão, já mudara o nome, já era Abraão. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, estamos diante aqui de outra impossibilidade. Abraão já havia mudado, Deus já havia mudado o nome dele para Abraão e o de Sarai para Sara, mas ambos já eram velhos e, como diz o texto, havia cessado em Sara o costume das mulheres. Então, por isso que eu coloquei esse tema, crendo no Senhor acima das impossibilidades. Estamos aqui diante de impossibilidades. Sarai era estéril, Sara e Abraão já eram velhos, e Abraão escuta Deus dizer para ele que o herdeiro dele seria um filho que ele geraria com Sara. E diz o texto que ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E talvez você que me ouve nesta noite está diante de algumas situações, ou de muitas situações, que aos seus olhos são impossíveis, que está diante de situações que há inúmeras impossibilidades, mas o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o teu Deus é o Deus das impossibilidades. É o Deus que numa certa ocasião ele disse: acaso há para Deus alguma coisa impossível? Então o que nós precisamos, queridos, é crermos, mesmo diante das impossibilidades. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E como eu falei no início, Deus não te chamou, Deus não me chamou, Deus não nos chamou para vivermos por vista. O Senhor nos chamou para vivermos por fé, e o Senhor disse: o meu justo viverá pela fé.
Então, mesmo diante de tais impossibilidades, Abraão ouviu aquilo que Deus falou a ele, e ele creu naquilo que ele ouviu da parte do Senhor. E você e eu, queridos, precisamos crer naquilo que o Senhor nos falou, naquilo que diz a palavra do Senhor, e não naquilo que dizem as circunstâncias, não naquilo que dizem as situações, não naquilo que dizem as pessoas, mas naquilo que diz a palavra do Senhor. É nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa estar firmado, na palavra do Senhor. É nisso que você precisa estar solidificado. É na palavra do Senhor que nós precisamos edificar a nossa casa. Porque a Bíblia vai nos dizer que a casa, quando ela é edificada na rocha, pode vir o que vier, mas não será capaz de derrubar a casa. Mas a casa, quando ela está edificada sobre a areia, ela não segura, ela não se sustenta por muito tempo. Então, voltando para o texto, Abraão, mesmo diante das impossibilidades, ele creu, e o Senhor cumpriu, tá, aquilo que ele havia falado, porque a Bíblia diz que tudo é possível àqueles que creem. A palavra do Senhor ainda nos fala sobre outros que creram acima da impossibilidade ou das impossibilidades. Por exemplo, a Bíblia vai nos falar que o povo de Israel, quando saíra do Egito e fora perseguido pelos próprios egípcios, estavam diante do Mar Vermelho e ficaram desesperados e começaram a até murmurar e a achar que eles iriam morrer, a achar que eles seriam novamente presos e levados como escravos para o Egito. Mas a Bíblia vai nos dizer que Moisés começa a clamar ao Senhor, e o Senhor questiona e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Deus pergunta a ele: o que é que tu tens na mão? Ele diz que tinha um cajado. E o Senhor então manda tocar nas águas. E quando ele toca nas águas com aquele cajado, a Bíblia nos ensina que o mar se abre. O mar se abriu e o povo atravessou a pé enxuto. Então Moisés creu no Senhor acima da impossibilidade. O mar se abriu, o Senhor mandou que ele tocasse, e ele obedeceu e creu, e o mar se abriu. E como se conhece a história? O povo atravessa o mar a pés enxutos, e nenhum dos israelitas morreram afogados. Até conta-se uma história que numa certa ocasião um professor, querendo desdenhar de um aluno porque sabia que ele era cristão, e disse na sala de aula que o Mar Vermelho não havia se aberto coisa nenhuma, que na realidade acontecia um fenômeno, que em certo tempo as águas diminuíam e as águas davam apenas nos joelhos, e aí todas as pessoas ou qualquer pessoa poderia atravessar sem que morresse afogado. Então aquele aluno, ao ouvir o professor falar, ele disse: professor, glória a Deus. E o professor perguntou: glória a Deus por quê? E o aluno então responde, disse: professor, então o milagre foi maior. E o professor disse: por que que o milagre foi maior? E o aluno responde para o professor e diz: professor, você está dizendo que não foi aberto o Mar Vermelho, e que as águas secavam, que davam nos joelhos, e todos podiam atravessar sem problema nenhum. Então me explique como que todo o exército dos egípcios conseguiu morrer afogado com as águas dando apenas nos joelhos. E conta-se que aquele professor ficou calado, não teve resposta para aquele aluno, porque nós, queridos, sabemos pela Bíblia que de fato e de verdade não era isso que acontecia. As águas não diminuíam e davam nos joelhos e as pessoas conseguiam atravessar. Verdadeiramente o mar se abriu e o povo
de Deus atravessou a pés enxutos. Mas a Bíblia também nos ensina mais em outros que creram acima das impossibilidades. Eu quero ler aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nos versículos de 1 a 7, segundo livro dos Reis 4, de 1 a 7, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então, queridos, podemos ver também neste texto uma mulher que crê acima das impossibilidades. Como acabamos de ler no texto, ela era uma mulher viúva, o seu esposo havia falecido e deixado um débito. Agora chegara o credor para que levasse os seus filhos para servirem de escravos. E ela então vai a Deus via profeta e fala ao profeta o problema o qual ela estava vivendo. E o profeta então pergunta a ela o que ela tinha em casa e o que ele poderia fazer. E ela responde e diz: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E a partir daí, da botija de azeite, o profeta manda que ela fosse para sua casa, que ela pedisse muitas vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E podemos perceber que ela era alguém que se relacionava bem com os seus vizinhos, porque se ela não se relacionasse bem com os seus vizinhos, ficaria difícil de ela conseguir vasilhas emprestadas. E nós precisamos, queridos, também ser pessoas que nos relacionemos bem com as outras pessoas. E ela, ao pedir as muitas vasilhas emprestadas, como fala o profeta, mas o profeta disse que era para ela entrar no quarto, fechar a porta com os filhos e despejar azeite naquelas vasilhas. E, lógico, queridos, nós sabemos que isso, humanamente falando, seria impossível. Uma pequena botija está despejando azeite sobre tantas vasilhas, as quais haviam sido pedidas emprestadas. Então, esta mulher, ao ouvir essa palavra do profeta, diz também, nos ensina também, percebemos também que ela creu. Porque ela poderia muito bem dizer: mas não tem possibilidade disso acontecer. Como é que eu vou pegar muitas vasilhas emprestadas e uma pequena botija com um pouco de azeite, vou conseguir encher todas essas vasilhas? Não. Ela não duvidou, ela se relacionava bem com as pessoas, como já falei, ela creu naquilo que falou o profeta e ela também foi obediente, porque da forma a qual o profeta falou para ela fazer, ela fez. Ela creu acima das impossibilidades. A Bíblia nos mostra que ela obedece e ela então enche muitas vasilhas, e quando ela pede para que um dos filhos trouxesse mais uma vasilha, o filho diz que haviam terminado as vasilhas, todas já estavam cheias. E nós percebemos aqui
mais duas coisas naquela mulher. Nós percebemos a sua humildade e a sua gratidão. Porque alguns, depois que recebem a bênção, sequer agradecem. Mas essa mulher, após estar com todas as vasilhas cheias, ela vai ao profeta e comunica a ele que tinha acontecido do jeito que ele falara. E o profeta então dá um conselho a ela. Diz para ela ir vender o azeite, pagar a dívida e viver do resto. Mas a nossa questão principal é que essa mulher também, ela creu acima das impossibilidades. E você que está me ouvindo nesta noite, quais são os seus problemas, quais são as suas adversidades que você está enfrentando? E a minha pergunta é, você está crendo acima das impossibilidades, ou você está olhando apenas para as suas condições e está achando que não tem mais jeito, que está tudo perdido porque você não sabe o que fazer, você não pode fazer? Queridos, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos como fazer, quando nós não temos o que fazer, ainda assim nós precisamos crer no nosso Deus, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus que abre portas onde não há portas. Ele é o Deus que não conhece o impossível. Então, você precisa crer, nós precisamos crermos acima das impossibilidades. Mas eu ainda quero citar exemplo de alguém que creu acima das impossibilidades. A Bíblia nos ensina, quero ler, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Quero ler um outro texto bíblico. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, dos versos 24 ao verso 30. Nos diz a palavra do Senhor que estava havendo naqueles dias uma fome imensa, uma fome terrível em Samaria, a ponto de o povo estar comprando cabeças de jumentos e esterco de pombos para se alimentar. E mesmo diante desse cenário, a Bíblia nos ensina que o profeta Eliseu profetiza a partir do versículo 31, o profeta profetiza que no dia seguinte estaria havendo fartura naquele lugar. E ele não apenas profetiza, como também ele crê naquilo que Deus o mandou profetizar. Mas a Bíblia vai nos dizer que alguém vira e diz que ainda que Deus fizesse com que janelas fossem abertas nos céus, não haveria possibilidade, não haveria condições disso acontecer. Na realidade era o capitão do exército. E o profeta então vira para ele, o profeta Eliseu vira para ele e diz: olha, tu verás com os teus olhos, porém tu não comerás. E de fato e de verdade foi isso que aconteceu. Aquele homem viu a abundância, aquele homem viu a palavra a qual Deus usara o profeta para profetizar cumprida. Aquele homem olhou, mas ele não pôde desfrutar de absolutamente nada, porque o rei havia colocado ele para manter a ordem, o rei havia colocado ele para organizar o povo. E a Bíblia diz que aquele povo, da forma que estava faminto, acabou pisoteando aquele homem. E ele até viu, ele até olhou, ele até contemplou, mas ele não desfrutou, ele não usufruiu, ele não comeu, porque ele não creu. E você, diante da situação adversa, ou diante das situações adversas que você esteja enfrentando, na sua casa,
nos seus negócios, em qualquer lugar. Creia em Deus acima das impossibilidades. Há uma canção que diz: não, não é na minha força, não é na sua força, mas é em nome do meu Deus. Então, façamos como fez Abrão, que depois Deus muda o seu nome para Abraão, e Sara, que antes era chamada de Sarai. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo como já foi falado que Sara era estéril, mesmo como já foi falado que havia cessado nela o costume das mulheres, mesmo Abraão também já sendo velho, mas ele creu e se cumpriu aquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus fala, Ele tem poder para fazer cumprir. Aquilo que Deus fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Por isso, amado, amada, querido, querida, creia no Senhor, mesmo acima das impossibilidades, porque o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso e faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E a Bíblia ainda diz que agindo Ele, nada e ninguém pode impedir. Que você fique com essa reflexão, que você guarde essa reflexão no seu coração e que você realmente creia no Senhor acima das impossibilidades. Então eu quero fazer ainda uma oração por você que estará assistindo esse vídeo, independentemente do horário, quer seja manhã, tarde ou noite. Eu quero estar orando com você pela situação ou situações as quais você esteja enfrentando, que aos seus olhos parece impossível, mas como já foi falado, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Deus do impossível. Altíssimo Deus e eterno Pai, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero te apresentar cada uma dessas pessoas que estejam enfrentando alguma situação adversa, a qual, ó Pai, ela vê, Senhor, Deus, e pensa consigo que não tem mais jeito, que não sabe mais o que fazer, mas Tu és o Deus que tem a solução para todos os problemas, ó Pai. Então eu te suplico nesta hora que Tu manifestes o Teu poder e operes o milagre, Senhor, em cada uma dessas vidas. Aumente, aguce, Senhor, a fé de cada um, de cada uma, Pai, para que possa realmente contemplar, ver e desfrutar do milagre, porque Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que a palavra ainda nem nos veio, Senhor, nos lábios, e Tu já sabes o que vamos dizer. Então, Pai, manifesta o Teu poder, opera o milagre, dá vitória, Senhor, para cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estará, Senhor, ouvindo, Senhor, assistindo esse vídeo, para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória. No nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém e amém. Louvado seja Deus.